Pessoal do Laser Regimentos BR, vamos lá continuar o regimento interno da Câmara dos Deputados. Na aula de hoje vamos falar da convocação de suplente, beleza? Lembrando que cada deputado tem um suplente. E aí, quando esse suplente é convocado? O artigo 241 ele mostra quando ocorre uma vaga para o suplente ele ficar no cargo, certo? Quando fica uma vaga permanente no cargo, ou seja, por morte, que eu já falei na aula passada, renúncia ou cassação, aí o suplente daquele deputado vai ocupar o lugar dele, beleza? E o titular assume outro cargo ou, caso falecimento, não tem como assumir mais nada, né, pessoal? E também por cassação, também não tem como ele assumir outro cargo porque ele vai estar expulso. Agora, quando o deputado ele for, por exemplo, ser ministro de alguma coisa pelo presidente da República e ele também ocupar o cargo de deputado, esse cargo vai ficar vago, né? E aí o suplente vai ficar no lugar dele, certo? Ó, quando o deputado titular ele se afastar por assumir um cargo, como ministro, por exemplo, né? Prefeito também, o regimento diz que se o ministro ele se candidatar a prefeito e conseguir êxito na campanha, o suplente ele vai substituir ele, ok? Tem também a licença de saúde, que é uma licença prolongada, que a gente já falou, né? Que a licença é até 120 dias. Se essa licença for mais de 120 dias, o suplente vai assumir o lugar do deputado, ok? Tem também recuso ou impedimento do suplente. O suplente convocado pode se recusar a ser chamado, obviamente, né? Se ele não assumir sem justificativa válida, ou seja, não está doente ou está em outro cargo, por exemplo, ele perde o direito da suplência, certo? E o próximo da fila é convocado, porque existe mais de um suplente, obviamente. Ok? Tem também a nova eleição, que é muito rara de acontecer, quando a vacância é definitiva. Ó, se o cargo ficar vago de forma permanente, não há mais suplentes disponíveis, isso acontece mais de 15 meses antes do fim do mandato. Ó, ou seja, quando tem mais de 15 meses para terminar o mandato daquele deputado e o cargo ficar vago e não tem mais suplente, o presidente da Câmara anuncia a Justiça Eleitoral, ele comunica, né? Para que uma nova eleição ela seja realizada para preencher aquela vaga que está totalmente vaga. Mas aí é um caso raríssimo. Eu, por exemplo, nunca vi esse caso acontecer, de acontecer uma vacância definitiva, ok? Tem também limitações do suplente em exercício. O artigo 243 ele mostra as vedações, certo? O suplente temporário não pode ser eleito para cargos importantes dentro da administração da casa, tais como membro da mesa diretora, presidente ou vice-presidente. Por quê? Porque ele não foi eleito para ser um deputado, ele está sendo suplente, ele está só substituindo. Então, ele não pode ser membro da mesa diretora, não pode ser presidente, não pode ser vice-presidente de comissão, ou presidente também das comissões, certo? Também não pode ser corregedor, ouvidor e nem procurador parlamentar, certo, pessoal? Todas essas carreiras aqui ele não pode assumir. Por quê? Porque ele é suplente, ele não é um deputado que entrou por voto, ele entrou na suplência, ok? Dito isso, vamos aqui resolver algumas questões sobre esse assunto. Questão 1. De acordo com o artigo 241 e 242 do Regimento Interno, que trata da convocação de suplentes e preenchimento de vagas, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A mesa convocará o suplente de deputado no prazo de 5 dias a contar da ocorrência da vaga. Não é esse prazo, ok, pessoal? Suplência ocorre naqueles casos que eu falei na aula acima. Não tem esse prazo de 5 dias e nem depois que ocorre essa vaga, tá, pessoal? Na correção aqui a gente vai ver bem direitinho como é. Alternativa B. A soma dos períodos de licença para tratamento de saúde o titular é permitida para fins de convocação do suplente? A soma dos períodos de licença não, né, pessoal? O período de licença, se for superior a 120 dias, que é chamado suplente. Então, não, B também está incorreto. Alternativa C. O suplente convocado perde o direito à suplência se não assumir o mandato no prazo regimental, a menos que seja investido em um cargo de ministro de Estado. Exatamente. Letra C está correta. Certo, pessoal? Letra C foi como a gente viu na aula de hoje.
D. Se ocorrer vaga mais de um ano antes do término do mandato, não é mais de um ano não, tá, pessoal? São meses. Se não me engano, são 18 ou são 15. Aqui na resposta a gente vai ver direitinho. Se não houver suplente, a Câmara comunicará o fato à Justiça Eleitoral para a eleição indireta. Não é indireta, é direta. Certo, pessoal? O suplente convocado é obrigado a assumir o exercício do mandato, sendo vedado o direito de declarar impossibilidade. Ele pode declarar sim impossibilidade. Letra E está incorreta. Com isso, o gabarito fica a letra C de casa. Ó, letra A está errado porque é 48 horas, tá, pessoal? Não são 2 dias, certo? Não são 5, são 48 horas. O prazo para chamar os suplentes, 48 horas, ok? E a soma dos períodos é vedado, certo? Soma de períodos para o efeito é vedado, ou seja, a licença de saúde, se for superior a 120 dias, é que é decretada a suplência, ok? E a letra D está errada porque são 15 meses, tá, pessoal? 15 meses, não são mais de um ano, são 15 meses, como eu falei, ok? E também aqui o suplente pode declarar a impossibilidade de assumir o mandato, certo, pessoal? Não tem essa vedação, não. Então, com isso, ficamos com a letra C mesmo dessa primeira questão. Vamos lá para a questão 2. Com base nos artigos 241, 242 e 243 do texto normativo, que regulam a substituição parlamentar, analisa as afirmativas abaixo e assinala a opção correta. Opção 1. O suplente de deputado será convocado automaticamente em caso de licença do titular para tratamento de saúde, independente do prazo da licença. Não é independente, como a gente viu, é superior a 120 dias, ok? Então, a letra A está incorreta. Letra B. O suplente de deputado, quando convocado em caráter de substituição, não poderá ser escolhido para cargos da mesa diretora ou para a presidência de comissão. Isso mesmo. Quando o suplente é convocado, ele não pode ser presidente da Câmara, presidente da mesa diretora, presidente de comissão. Esses cargos mais importantes dentro da própria Câmara não pode ser uma atribuição ao suplente, porque ele não foi eleito para aquele mandato, ele está só substituindo o deputado eleito. Ok? Então, esses cargos importantes, o suplente não pode ocupar. Alternativa 2 está correta. Ok? Alternativa 3. Ocorrendo vaga na Câmara e não havendo suplente, a mesa comunicará o fato à Justiça Eleitoral, desde que falte mais de 15 meses, exatamente, são 15 meses para o término do mandato. Pode ter uma nova eleição, ok, pessoal? Quando não tem mais vaga, isso raramente acontece, mas pode acontecer. Então, a 2 e a 3 está correta, gabarito D de dado. D de dado está é o nosso gabarito aqui, ó. D de dado, porque a 2 e a 3 está corretíssima, ok? Vamos agora para a terceira questão. O deputado Alfa é nomeado pelo presidente da República para exercer o cargo de ministro de Estado. Imediatamente ele comunica seu afastamento à mesa diretora da Câmara dos Deputados. A mesa, ao receber a comunicação, deve providenciar a substituição do parlamentar. Luz do artigo 241, inciso 2, 1 e 2, em seu parágrafo 1º do regimento interno, assinala a alternativa correta sobre o procedimento de convocação do suplente. Alternativa A. A mesa convocará o suplente de deputado no prazo de 48 horas e o suplente é obrigado a assumir o exercício do mandato sob pena de perda da suplência. Alternativa B. A convocação do suplente será feita no prazo de 48 horas, mas o suplente convocado tem o direito de declarar-se impossibilidade de assumir o exercício do mandato, dando ciência por escrito à mesa. Alternativa C. A convocação do suplente só ocorrerá se o afastamento do deputado for por prazo superior a 120 dias, pois a investidura em cargo de ministro de Estado não gera vacância imediata. Alternativa D. Vaga ocorre em virtude da investidura em função definida no artigo 56, primeiro da Constituição Federal, e a mesa convocará o suplente imediato sem a possibilidade de o primeiro suplente recusar. Alternativa E. A convocação do suplente é desnecessária, pois o próprio deputado Alfa continua exercendo o mandato cumulativamente enquanto ministro de Estado. E aí, pessoal, qual alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí com um amigo seu que está estudando regimento interno e continue estudando.
Bons estudos que uma hora você vai conseguir êxito nas suas provinhas.